Você sabia que 70% das empresas familiares quebram na hora da sucessão? E deixa eu te dizer mais uma coisa: o pior não é só isso, é que elas não quebram muitas vezes por falta de dinheiro. Elas quebram porque tem conflitos internos, as pessoas não conseguem alinhar as decisões e ali no calor da emoção, quando vai ver, tudo que foi construído foi por água abaixo. No vídeo de hoje, eu vou falar para você como você pode resolver esse problema usando o acordo de sócios, ou o que a gente chama também de protocolo familiar. Muito prazer, eu sou a Luciana, ou Lu Diniz, fico aqui à frente da Wonderflow. E na Wonderflow a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal, gestão estratégica de negócios e comunicação, marketing, vendas e, obviamente, sobre como você pode manter o seu negócio saudável. Então já pega papel e caneta, porque se você tem empresa familiar ou se conhece alguém que tem, esse vídeo é muito importante. Eu trouxe uma colinha ali para mim, então de vez em quando você vai me ver consultando a tela, porque tem alguns elementos que eu não posso deixar de mencionar para você. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero trazer para você um cenário, para você entender. Eu gosto muito de trazer cenários e analogias para você conseguir imaginar aqui a situação. Sabe aquela empresa que começou a crescer, começou pequenininha, aí veio o pai ou veio a mãe, aí daqui a pouco veio, foi crescendo, contratou gente, passaram-se 20, 30 anos, de repente a família inteira dependia dela. É pai, mãe, filho, filha, primo, prima, tá todo mundo ali, entre aspas, pendurado na empresa, ou seja, trabalhando e precisando dos resultados da empresa para sustentar a sua família. Isso é muito, muito, muito comum em empresas familiares. E quando eu falo de empresa familiar, não precisa ser uma coisa pequenininha. Tem empresas que são gigantescas, faturam milhões, são familiares e tem esse cenário. O problema da sucessão é que, na maioria das vezes, essas pessoas elas começam a se perguntar assim: beleza, já trabalhei, tô aqui há 20, 30, 40, 50, 60 anos, tá na hora de eu passar o bastão. Só que quem é que vai assumir? Quem é a pessoa que vai mandar mais? Quem é a pessoa mais preparada? Quem é o filho, parente, primo, sobrinho que vai ficar à frente da situação? Aí começa aquela situação, né? Ah, mas eu concordo, mas eu não concordo. Ah, eu quero isso. Ah, mas eu acho que isso não é certo. Não, o meu filho está mais preparado. Não, é minha filha que tá. Aí vira aquela bagunça. Por que que vira bagunça? Porque simplesmente as pessoas estão levando para o emocional. E é natural que uma empresa familiar leve para o emocional. Por quê? Porque ali está a vida dela, porque ali está todo o sonho dela, tudo que ela construiu, tudo o que foi alicerce para a vida dela, para a família dela e para as famílias ao redor. Então as pessoas, elas não pensam só no dinheiro, elas pensam na estrutura, no poder, no carinho, no apego, na autoridade criada, no ego. Tem um monte de coisas que são levadas em conta quando a gente está falando de uma empresa familiar. Não que numa empresa que não seja familiar não tenha, tem também, mas é diferente a relação. Geralmente, nas empresas que são familiares, a gente está falando de emoções, de amor, de empenho, de falar assim: pô, eu dediquei a minha vida aqui, construir isso. Eu me lembro quando a gente comprou o terreno, eu me lembro quando a gente pediu um empréstimo, sabe? Tem tudo isso, toda essa história envolvida. Só que aí, na hora de você fazer a sucessão, começa assim. Ah, mas meu filho vai trabalhar aqui, então eu vou registrar o meu filho. Tá, mas ele não precisa vir todo dia. Aí a filha do outro sócio fala: não, mas eu também vou trabalhar aqui, eu tô aqui todo dia. Se eu tô aqui todo dia, por que que ele não tem que estar todo dia? E aí começa aquela disputa, sabe? Por quê? Porque não tem estabelecidos os protocolos, os passos, os acordos, tá? Então, quando a gente está falando de um protocolo familiar, basicamente ele funciona para
estabelecer qual que vai ser a relação entre os sócios e a família dentro da empresa. Então, assim, você pode perguntar assim: "Tá, Lu, mas e o contrato social?". O contrato social, ele vai prever cotas, quem fica com o quê, quem assina, mas todas as outras coisas do dia a dia, esse contrato social ele geralmente não consegue prever, tá? Então, por exemplo, comportamento, expectativa, regra de convivência, governança, isso não está no contrato social, mas isso pode sim estar no protocolo familiar. Então vamos lá, eu vou trazer os tópicos aqui do que esse protocolo familiar pode definir. Primeiro de tudo, ele define regras de conveniência societária. Aliás, regras de convivência societária. Como vai ser a convivência entre as pessoas que fazem parte dessa sociedade? Limites entre família, propriedade e gestão. Vamos lá, né? Vamos entender. Quando a gente está falando de família, você tem aquelas pessoas com perfis diferentes. Tem pessoas que são extremamente ativas e comprometidas, tem aquelas pessoas que são mais intelectuais, tem aquelas pessoas que levam as coisas mais na flauta. Você tem de tudo, tudo pode acontecer, porque a gente está falando de pessoas. E não é porque uma sociedade é formada por familiares que todos eles são iguais. Muito pelo contrário, tem muita diferença. E aí essas diferenças elas são trazidas para dentro do negócio. E se não tiverem regras estabelecidas, limites, boundaries, o que acontece é que as pessoas elas acabam se perdendo. Tá? Então, o que mais que ela define? Quem decide o quê? É muito importante saber isso, porque senão vira aquela história de batata quente, sabe? Ah, não, mas isso daqui é do fulano. Ah, mas agora eu briguei com o fulano, decido eu então. Então, precisa ter esses limites. A questão de sucessão, critérios de entrada e saída, quem fica, quem sai, como que fica, como que sai. Resolução de conflitos, isso é uma coisa importante também. Então, vai ter uma pessoa de fora que é mediadora, por exemplo. Eu sempre falo que isso é muito importante. Quando eu dou treinamentos ou quando eu dou assessoria para empresas familiares, esse papel de fazer a mediação é tão importante que vocês não conseguem nem imaginar. Por quê? Eu ouço as partes e trago clareza para elas. Usando o método Akida, a metodologia que eu desenvolvi, que é um acrônimo de acolhimento, clareza, direção e ação, o que que eu faço? Faço com que as partes se entendam, faço com que as partes consigam se comunicar melhor e a partir daí as coisas comecem a evoluir. Por quê? Quando você está no calor da conversa e tem muita emoção envolvida, geralmente o seu cérebro ele não consegue pensar muito bem. E isso tem uma razão, porque a sua amígdala ela é sequestrada. O que significa isso? Significa que você está tão imbuído ali de emoção que você não consegue mais raciocinar, você só age por instinto, por impulso, baseado nas suas emoções, nos seus sentimentos aqui, ali no calor da conversa. Então, quando tem uma pessoa mediando essa conversa, os ânimos se acalmam. Por quê? É possível trazer para o racional. Essa pessoa de fora, que geralmente sou eu dentro dos meus clientes, eu sou essa pessoa que faço essa mediação para que as pessoas consigam enxergar com mais clareza, não só com o coração. Então, essa questão de estabelecer quem vai ser o mediador para discutir conflitos existentes é um ponto importante também que precisa estar previsto nesse protocolo familiar. Outro ponto, as responsabilidades de cada uma das pessoas. Eu sempre falo o seguinte, que se a gente tem uma tribo com 10 caciques, os índiozinhos passam fome. O que que isso significa? Que assim, se você não tiver estabelecido qual é o limite de cada um, quem faz o quê, vai chegar um momento em que todo mundo vai querer, sabe, gerir o negócio do outro, e isso não traz bons resultados. Então, precisa estabelecer esses limites, essas responsabilidades. E, por fim, entender quais são os comportamentos aceitáveis e não aceitáveis. Se a gente não estabelece isso, como é família, o que acontece muitas vezes é que
uma pessoa fala: "Ah, tá tudo bem, eu vim trabalhar", vou colocar cenários extremos aqui, tá. Mas: "Ah, tá tudo bem eu vim trabalhar de Crocs e pijama. Não, eu acho que tem que vir de terno e gravata. Ah, não, eu acho que tem que vir no meio termo, calça jeans e camisa social". Enfim, dress code, que é isso, estabelecer a vestimenta, é uma das coisas muito comuns que são problemas dentro de empresa. Parece besta isso, mas é real. Então, esses elementos, eles são elementos importantes de serem estabelecidos num protocolo familiar. Vamos entender assim, né? Até agora você conseguiu entender isso, mas vamos pensar, né? Que o protocolo familiar, basicamente, ele é aquele documento que existe para impedir que as emoções momentâneas elas destruam um patrimônio que foi construído ao longo de uma vida. Porque quando você começa a estabelecer essas regras de comum acordo, na hora do pânico, você pega isso e fala: olha, isso aqui que a gente tem que seguir. E mesmo que a pessoa fale: não, mas isso não tem nada a ver. Não, não, mas só um minutinho. Essa pessoa que é a mediadora, ela tá mostrando pra gente que a gente, de comum acordo, estabeleceu isso lá atrás, quando a gente estava calmo. Então, isso faz com que a pessoa resgate a atenção dela e olhe para aquele documento, aquele protocolo e fale: não, tá bom, é verdade, a gente combinou. Isso, gente, é essencial em uma empresa familiar, tá? Então, vamos entender, né, por que que é importante pensar nisso, por que que tem que existir esse documento? Porque, geralmente, essa mistura de dores empresariais com dores familiares, ela acontece de forma muito comum. Então tem aquela coisa de misturar a família com empresa, sabe? Tem gente, por exemplo, que briga na empresa e não passa Natal junto. Por quê? Porque não soube separar o que é empresa do que é família. E isso é um ponto muito importante. Quando eu desenvolvo treinamentos para sócios e sucessores, eu falo muito sobre a importância da inteligência emocional. É entender o que é o negócio e o que é a família. São duas coisas que têm que andar em paralelo. Elas têm que andar em caixinhas separadas, porque senão ah, não vou mais no Natal junto com a pessoa. Se ela estiver lá, eu não vou. Ah, nossa, casamento do fulano? Não, a gente brigou semana passada na empresa, então não vou. Sabe, essas coisas elas são importantes de serem olhadas com atenção. Aquelas brigas silenciosas, sabe? Que você olha a pessoa, chegou, fala, chegou. Aí olha para outro lado, não almoça junto. Ou então toma decisão por emoção. Ai, não, olha, hoje eu briguei com a pessoa, então não vou aprovar isso daqui. Isso não pode acontecer. Ou então o favoritismo, sabe? Ah, não, é o meu filho que tá ali, então vou passar isso aqui tudo pro meu filho e não vou passar pra minha sobrinha, que é filha da minha irmã, por exemplo, sabe? Ou então ressentimentos antigos. Gente, isso é uma coisa que é impressionante como isso se propaga ao longo de décadas. Às vezes, tem pessoas que na família que elas têm negócio juntas, e aí elas brigam por alguma razão ou não se comunicam bem em relação a um ponto específico, e daqui a pouco o que acontece é que passaram-se décadas e elas precisam resolver uma situação, um documento, e elas não assinam, elas não seguem adiante porque elas ficam remoendo coisa que aconteceu lá no passado, sabe? Então, isso é uma coisa que eu olho e falo: Senhor, vocês precisam parar para conversar sobre isso. Então, tudo isso são coisas recorrentes em situações familiares, em empresas familiares. Outro ponto, aqueles ruídos, aquelas fofoquinhas que tem por trás, sabe? Então, na frente tá tudo bem, mas por trás as pessoas estão lá, criando situações, envolvendo outras pessoas para ficar aquele burburinho. Aí a pessoa vai passar, ela vê que tá todo mundo olhando, todo mundo cochichando. É horrível isso. É péssimo. Isso não é saudável emocionalmente e não é saudável para a empresa. Então, o que que
geralmente os sócios eles desejam? Eles desejam que num processo de sucessão exista previsibilidade, exista estabilidade, exista segurança, exista essa questão de ter um profissionalismo, de saber como que vai ser essa continuidade. Isso pode ser estabelecido. É lógico que tem que ter uma preparação. Outro dia eu estava conversando com umas empresárias e eu falei da importância de desenvolver a liderança. As pessoas elas acham que só porque você nasceu filho do dono, que você nasceu preparado. Lê do engano, isso não é verdade. Se você quer se preparar, se você quer seguir adiante com o negócio, você precisa conhecer do negócio, você precisa entender de gestão, você precisa saber como lidar com pessoas, não só gestão de negócios, mas gestão de pessoas. Você precisa entender do processo, você precisa entender de compra, de venda. Você precisa ter noção disso, mesmo que você vá delegar depois para outra pessoa. Então pensa que se o seu pai ou a sua mãe, ou se você é o dono ou dona do negócio, se você chegou até aqui, você já foi preparado, já foi forjado. Lu, mas eu não, eu aprendi nas porradas da vida. Tudo bem, mas então pensa que a pessoa que vai seguir depois de você, ela precisa ter esse preparo e vai ser muito melhor se essa pessoa conseguir ser desenvolvida, que não precise ser na base do murro, sabe? No sentido de, nossa, tomei um murro na vida, bati contra a parede, errei para aprender. Você já fez isso, você já errou. Então vamos olhar para os seus erros, para as suas coisas, para o que te forjou até aqui e preparar melhor essas pessoas que virão. É claro que elas vão passar por situações difíceis também, mas se puder suavizar o caminho, vai fazer com que a sua empresa não perca tanto ao longo da jornada de sucessória, tá? Então, vamos pensar o seguinte, né? Como é que a gente vai desenvolver um processo sucessório claro? O que que você tem que pensar? Você tem que pensar no seguinte: um processo sucessório claro, ele define o seguinte: ele define quem pode ser o sucessor, quais são as competências exigidas, qual que é o tempo de preparação desse sucessor, quais são os critérios de performance dessa pessoa, uma avaliação e possibilidades e limites do retorno do fundador. Eu estava conversando com um amigo que trabalha numa empresa grande e ele tem, e essa empresa grande é uma empresa multinacional e empresa familiar. E aí, o dono dessa empresa, na verdade, tá na terceira geração. O pai, que é o da segunda geração, hoje ele tá com 87 anos, alguma coisa assim. E ele foi fazendo essa transição. Então, ele ficou durante um tempo, ele era o dono da empresa, dirigia tudo. Depois, ele foi para o conselho. Aí, ele foi preparando o filho para que o filho conseguisse alçar novos voos. Hoje, o filho já está no conselho e já está estruturando outros conselheiros. Mas esse preparo foi feito ao longo de 70 anos. Pensa, então é um tempo assim, 70 anos juntando o pai e o filho, né? Então, todo esse processo. Então, assim, se você não olhar para essas etapas, o que vai acontecer é que você vai resolver que você tá para se aposentar. Ah, eu aguento essa situação mais 8 anos. Depois meu gás acabou. Tá, mas em 8 anos, será que você conseguiu passar toda a bagagem que você tem de 40, 50, 60 anos da sua empresa para uma pessoa que nunca trabalhou ali, que vai ser o seu sucessor? Se essa pessoa receber processos claros, se essa pessoa tiver uma inteligência emocional, se ela entender um pouco de gestão de pessoas e gestão de negócios, essa transição vai ser muito mais tranquila. Caso contrário, vai ser um caos instaurado. E aí você vai falar: "Nossa, mas espera aí, será que não era então melhor eu voltar? Eu deleguei isso, mas acho que eu devia voltar", sabe? Então, entender
esse processo é importante. Tem uma frase que eu coloquei aqui que é: essa definição do processo sucessório, ela tira a sucessão da mão da emoção e coloca na mão da governança. De novo, a gente está tirando do emocional e passando para o racional. Mesmo que esteja em família, esse processo de trazer para o racional é de extrema importância, tá? Então, o que que esse protocolo familiar ele ajuda também? O que que ele evita e o que que ele define? Ele evita, por exemplo, essa pessoa vai entrar porque é da família. Tem gente que é da família e não quer entrar. Tem gente que é da família e não está preparada para entrar. Pode até entrar, mas não nesse momento. Então, olhar para isso, para essa definição, também é importante. Evitar colocar todo mundo ali e ter pessoas que não querem estar ali. Estava conversando com uma pessoa outro dia que falou assim: olha, eu quero que os meus filhos e as minhas filhas sigam nesse negócio, mas eu não sei se eles querem. Então, a gente precisa conversar com eles, essa pessoa me falou, né? A gente precisa conversar com eles para entender se faz sentido para essas pessoas serem preparadas para estarem ali na sucessão, tá? Então, outro ponto que evita, né? Fulano saiu porque brigou com alguém da família. Peraí, mas se a gente já estabeleceu as normas antes, as etapas antes, e todo mundo tem inteligência emocional, a pessoa não vai sair só porque ela brigou. Ela vai sair porque ela entendeu que dentro do contexto geral não faz mais sentido ela estar. Uma única briga, ela não pode ser a razão para você sair de um negócio. Ainda mais se a sua família depende daquele negócio, tá? Outra coisa que evita. Quem vai assumir é o filho mais velho, porque afinal de contas ele é o filho mais velho. Às vezes o filho mais velho não é a pessoa mais bem preparada, não é a pessoa ideal. Às vezes o filho mais velho, ele é só o filho mais velho. E tá tudo bem ele ser o filho mais velho, mas não significa que ele vai ter que assumir a empresa, entende? Então, mais elementos importantes. E o que que define? Esse protocolo ele pode definir o seguinte, por exemplo, qual que é a formação mínima para a pessoa assumir? O que que ela tem que ter? Tem que ter uma bagagem de estudo? Qual estudo? Qual que é a experiência que ela tem que ter? O que que ela tem que saber fazer? Tem que ter experiência ou não tem que ter experiência? Ela vai adquirir experiência internamente? De quem? Por quanto tempo? O que que se espera do comportamento dessa pessoa? Como que ela tem que se portar? O que que ela tem que entregar? Sabe? Então, tudo isso é como se você pensasse que é um plano de carreira, é um desenvolvimento da pessoa. Nas empresas que não são familiares, é claro isso daí, essas etapas. Então, para você ir para o próximo cargo, você precisa ser capaz de fazer X, Y, Z, entendeu? Isso tudo você pode prever também nesse protocolo familiar. E aí, ele pode definir também o seguinte: quem vota, quem participa, qual a maioria que basta, como é que vai se resolver empates, por exemplo, de votações, se tiver, quando que a unanimidade para tomada de decisão é obrigatória ou não, tá? Ele também traz o seguinte, né, mecanismos formais de mediação. Lembra que eu falei da história de uma empresa que me contratou para fazer o desenvolvimento das pessoas, fazer a conciliação ali entre os sócios e fazer a mediação? Então, pode incluir um mediador externo, regras de comportamento, rituais de alinhamento, como que a gente vai alinhar, periodicidade de reuniões estratégicas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa dentro de uma empresa, e aí uma das perguntas que eu fiz, que eu sempre faço é: vocês fazem reuniões periódicas? E aí essa pessoa falou assim para mim: Lu, quando dá, a gente faz. Só que quando dá, não é exatamente a melhor resposta. Quando dá, não traz para você fluidez, cadência, processualidade. E quando dá, você fica sabendo as notícias quando der. Então, olhar para essa periodicidade das reuniões e saber fazer reuniões estratégicas também é de suma importância num processo de administração de uma empresa, inclusive de uma empresa familiar. Quando você tem esse protocolo familiar,
O que que acontece de benefícios para você? Você consegue ter mais clareza da continuidade, você tem mais estabilidade, porque você sabe quais são os passos a serem seguidos, você tem mais clareza, você tem mais direção, você consegue manter os clientes, porque os clientes sabem que essa transição vai acontecer, mas ela é uma transição pensada e estruturada. Você traz segurança para o time, porque o time também sabe que essa sucessão vai acontecer e também está estruturada, então eles já preveem isso, eles já sabem que notícias virão dessas mudanças, a transição de delegação de funções também vai acontecer. E outra coisa muito legal é que você passa a ter uma visão de longo prazo. Quando a gente está num processo de transição dentro da empresa, de sucessão, ter essa clareza do processo de longo prazo é muito gratificante e tranquilizador, porque geralmente sucessões não bem preparadas, elas geram um caos por si só. Se você prepara, você consegue dar tranquilidade às pessoas, porque você dá essa visão de longo prazo. Então, o protocolo familiar, ele basicamente, ele é um acordo que separa a empresa da emoção familiar e transforma a sucessão em um processo estratégico e não numa crise instaurada, tá? Num outro vídeo que eu trouxe aqui no canal, vou trazer para vocês, ele é um vídeo que fala sobre pontos fortes escondidos. Tem 2 vídeos, na verdade, eu vou deixar um card aqui para você poder acessar. Eu falo sobre a importância de você se conhecer. E dentro de um processo de sucessão, é sempre muito importante que você se conheça. Seja você a pessoa que está passando o bastão, ou seja a pessoa que está recebendo o bastão. Então, quanto mais você souber quais são as suas habilidades, quanto mais você souber quais são as habilidades ou skills que você precisa desenvolver para esse processo sucessório, esse processo de gestão, mais fácil vai ficar para você passar por essa transição, assumir essas responsabilidades. Agora, eu sempre falo que se você não se conhece ou se você se conhece pouco, essa mudança, ela vai ser mais difícil, mais demorada, mais pesada, porque você vai tropeçar nos seus próprios obstáculos, nas suas próprias pedras pessoais. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Então eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo, esses 2 vídeos, aliás, que eu vou deixar o card aqui. E claro, se você estiver passando por aquele processo de sucessão ou pensando na sucessão e aí você fala: "Lu, sou uma empresa familiar, preciso olhar para isso, mas eu não estou conseguindo fazer isso sozinha, preciso de uma pessoa que tenha um olhar externo". Eu vou deixar o link aqui embaixo para você me chamar, a gente conversa, e aí eu vou te explicar como isso pode ser desenvolvido. Dentro do programa de aceleração Entrando no Flow, eu tenho vários módulos, e um dos módulos é o desenvolvimento de liderança. Então, eu sempre passo pela fase de fazer um diagnóstico, entender como é que está o cenário da empresa, o que que existe, o que que não existe, quais são os processos estabelecidos, quais são os que ainda não estão estabelecidos, ou não funciona bem, qual que é a vontade de cada um dos sócios, aonde é que está emperrando, se tem algum sentimento que está travando, enfim. E a partir desse diagnóstico, dá para desenvolver dentro desse programa de aceleração o módulo que vai fazer sentido para o seu negócio fluir. Seja desenvolvendo pessoas, seja olhando para a governança, tudo isso fica claro depois desse diagnóstico. E às vezes é justamente isso que você está precisando nesse momento. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você está passando por isso, ou se você tem amigos ou amigas que têm empresas familiares e estão nesse momento, nesse dilema, nessa posição que é uma posição desconfortável, porque ela mistura todo o sentimento e toda a bagagem familiar com olhar para o futuro, pensar nos próximos passos, pensar na evolução e qual vai ser o custo disso, custo não só financeiro, mas custo emocional. Se é isso que está acontecendo por aí ou com as pessoas ao seu redor, eu estou aqui à disposição. Espero sinceramente que esse vídeo tenha te ajudado, tenha feito sentido para você. E se você quiser conversar, deixe os comentários aqui, me chama e vamos fazer as coisas acontecerem. Beijo, fica bem e a gente se vê
no próximo vídeo. Tchau.